Deus, aleluia. Salve a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós nesta noite, amém? Amém. Quem veio para ouvir a palavra do Senhor nesta noite, dá uma glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja aquele que é único, digno de honra e de glória e todo louvor. Amém, meus amados? Queria sem demora pedir para os amados irmãos a se pôr de pé em reverência, não a esse humilde servo e filho de Deus, mas em reverência à santa e gloriosa palavra do nosso Senhor. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, quase que não sai, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 22, do verso 36 ao 40. Quem for achando vai dizendo Escola Bíblica Dominical. E quem não for achando, profetiza Escola Bíblica Dominical Virei. Amém? Os irmãos estão felizes com Jesus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 22, verso 36 até o 40. Vamos guardar os irmãos. Enquanto os irmãos procuram, eu queria desde já agradecer a rica oportunidade. Primeiramente, que nosso Senhor Jesus nos concede nesta noite a responsabilidade de poder estar conduzindo a palavra do Senhor para o seu povo. E logo após quero agradecer também pela vida do irmão Alexandre, pastor Assis. É um prazer conhecer, fiquei sabendo que você é sogro do irmão Alexandre, né? Fiquei sabendo aqui agora, bênção de Deus. Irmão Alexandre esteve um mês, mais ou menos um mês, obrigado, meu querido. Um mês administrando a nossa congregação, ainda sob direção do nosso pastor Valmir. Hoje quem está lá na nossa congregação é o pastor Firmino, né, o carequinha, não sei se os irmãos conhecem. Exatamente, E ele manda um abraço para os amados irmãos. E a paz do Senhor esteja com todos vós. Os irmãos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim, no verso 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Verso 37. Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Aleluia. Podeis assentar, irmãos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queria desde já ressaltar que foi me passado um tema pelo irmão Alexandre e a direção da igreja, que o tema é o amor ao próximo. A vida é passageira, faça o máximo. E eu tomei como direção dada pelo Espírito Santo trazer um tema dessa mensagem: o cristão e o suicídio. Vou repetir: o cristão e o suicídio. Para gravar: o cristão e o suicídio. Mas irmãos podem desde já se perguntar: irmão Adriano, mas o tema é o amor ao próximo. Por que o irmão vai falar de suicídio? Peço que os irmãos fiquem atentos até o final da mensagem, que no decorrer dela os irmãos entenderão o porquê que o Senhor me incomodou para trazer este tema. Como a maioria dos irmãos sabem, nós estamos no mês de setembro, a qual a Organização Mundial de Saúde
trouxe um tema para este mês de setembro, há alguns anos atrás, 2015 para ser mais exato, como o tema de Setembro Amarelo. Para quem não sabe o que se trata o Setembro Amarelo, eu gostaria de deixar para os irmãos que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, pela sigla CVV, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A ideia é promover eventos que abram espaço para debates sobre suicídio e divulgar o tema, alertando a população sobre a importância de sua discussão. E desde já, eu já gostaria de explicar um pouco sobre esse assunto para os amados irmãos. A palavra suicídio denota-se do latim, que vem de sui, que quer dizer a si mesmo, e de cadere, que quer dizer matar, cortar ou assassinar. Ou seja, que significa a formação desta palavra, suicídio, assassinar-se ou matar-se, eu prefiro usar a expressão assassinar, a si mesmo, também conhecida, além de suicídio, como uma morte auto-infligida, ou seja, que a pessoa se auto-aplica. Amém? Hoje, meus amados irmãos, mais pessoas se matam do que são mortas. Hoje nós nos pegamos muito com noticiários na TV, mostrando o índice de pessoas mortas. Tem alguns programas que dão até números, né? Tem alguns números. Mas, na realidade, mais pessoas se matam do que são mortas. Antigamente, os idosos lideravam o ranking de morte auto-infligida, ou seja, os idosos se suicidavam-se com mais frequência. Hoje já são os jovens e adolescentes. Tem como a segunda morte, olha isso, irmãos, como a segunda causa de morte maior é o suicídio. Só fica atrás, nessa classe de adolescentes e jovens, só fica atrás de acidentes. E como bem sabemos eu e toda a amada igreja, que os jovens não é correto, não é natural furar a fila. Não é o correto, os amados irmãos, um jovem, filhos serem enterrados pelos seus pais. A ordem natural da vida seria os filhos enterrar os pais. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, amados irmãos, o que eu quero trazer hoje é uma reflexão sobre esse tema, de suma importância, porque nós sabemos que este mal tem atingido até dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, eu não falo só dessas quatro paredes. Eu falo do meio cristão, dos filhos de Deus, dos resgatados pela cruz de Cristo, dos regenerados pelo nome do Senhor Jesus. Acabam se entregando às dores e às aflições dessa vida e acabam cometendo este ato. E nós como igreja, como instituição de Deus aqui na terra, nós não podemos permitir que esse tema seja tabu, irmãos. Que esse tema seja ignorado por nós. Porque 50% das pessoas no mundo inteiro já pensaram em suicídio como uma falsa saída de seus problemas. Por que eu digo que é uma falsa saída dos seus problemas? Porque Jesus ele vai nos dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aleluia! E nesse momento, nós vemos que pensa comigo, amada igreja, se 50% das pessoas no mundo inteiro já pensaram em suicídio, irmãos, certamente aqui neste local, onde nós estamos nesta noite, sem eu ou você saber, alguém já passou por este problema, ou está passando. Um familiar meu ou seu pode estar passando por um problema desse.
E depressão, meus irmãos, como causa que nós vamos já falar, atual, porque, abrindo um parênteses, um dos maiores pontos na história para a causa do suicídio, tem vários. Existe o suicídio cultural, existe o suicídio, como é que eu posso falar? Sacrificial, entre aspas, suicídio entre aspas, e eu vou citar um exemplo para os irmãos. Alguns por aí estão doutrinando, mediante essa onda, né, de suicídio, estão aí doutrinando que se pode suicidar porque o Senhor vai lhe perdoar, usando como artifício dizer que o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Correto? Mas usando esta forma, alguns deles usam o exemplo do Sansão. Quem aqui conhece a história de Sansão? Vou falar de Sansão, não de Sansão e Dalila. Sansão, ele recebeu um chamado. Os amados irmãos conhecem um pouco da história. Ele recebeu um chamado, recebeu uma ordenança. Ele passou a vida inteira nas idas e vindas dele. Ele escolheu desobedecer e muitas das vezes ele sofreu seríssimas consequências. Perante essas consequências, quando ele chega nas últimas dele, onde ele é descoberto a fonte da sua força, entregue por Dalila, os filisteus vêm e arrancam os seus olhos, cortam o seu cabelo, onde era a fonte de força dele, e posteriormente o prendem. E mediante uma festa a um deus pagão, filisteu, chamado Dagon, ele foi exposto a todo aquele povo. E naquele momento, ele pensou, lembrou da responsabilidade que Deus tinha dado a ele, que era qual? Proteger o povo de Israel dos filisteus, era destruir os filisteus. E naquele último momento, cego, fraco, humilhado, ele decidiu se humilhar para o santo Deus. E naquele momento, a forma que ele teve foi de, com a sua força dada pelo Espírito Santo, derrubar todo o templo de Dagon. E ele foi de embalo. O porquê que uns dizem que ele se suicidou? Porque ele sabia que o templo ia cair sobre ele. Mas eu digo para os irmãos que o caso de Sansão é como uma obediência a Deus. Irmãos, então, irmão Adriano, você está dizendo que eu posso me matar e usar como artifício alguma promessa ou alguma ordenança de Deus? Não. Através da morte de Sansão, a ordem e os planos de Deus foram cumpridos. Porque você vai ler lá que todos morreram. Qual era então a obrigação, o chamado, o trabalho a ser feito por Sansão? Destruir os filisteus. Ele fez isso, irmãos. Por conta disso, ele não vai ser considerado como um suicida. Por quê? Porque lá em Hebreus ele vai ser reconhecido como ele vai estar lá na galeria dos heróis da fé. Outro exemplo que eu vou citar para os irmãos é o rei Saul. O rei Saul, depois de uma decadência de se afastar da vontade de Deus, ele procurou ocultismo, né? E os irmãos vão mais a fundo depois desse texto. Mas o rei Saul, ele vendo que ele não tinha para onde correr, por questão de honra, ele se joga. Ele pede primeiro para o seu pajem de armas, ou seja, o seu servo ao qual cuidava das suas armas, para tirar, desembanhar a sua espada e feri-lo, matá-lo. E o seu pajem de armas, ele não quis fazer isso. Saul foi lá, tirou a espada e se matou. Logo depois já tem outro exemplo de suicídio. O seu próprio pajem de armas pega a própria espada, vendo o seu rei, o seu senhor ali morto, ele vai e se mata. Nesse caso, eles se encaixaram no suicídio. Por quê? Eles primeiro não confiaram em Deus
para a providência naquela causa. Eles simplesmente se viram presos pelas circunstâncias. E é onde nós chegamos nos dias de hoje, 2019. Hoje é dia 29 de setembro, irmãos. Estamos finalizando uma campanha dessa que eu vejo que tem suma importância, a qual para nós nos conscientizarmos com a prevenção do suicídio. Irmãos, nós vamos ver que hoje uma das causas do suicídio é a depressão. Que sim, irmãos, depressão não é invenção. Depressão não é uma besteira. Eu digo com total conteúdo para os irmãos. Depressão, ela é sim uma doença. Aí eu vou fazer uma breve ilustração para os amados irmãos. Meu pastor, se um das suas ovelhas chega para ser aconselhado pelo Senhor e diz que está com uma dor de cabeça, claro, o irmão vai falar, vamos orar. Tudo bem, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que ler a Bíblia, mas não fique só por aí. Certamente, prudente como o Senhor vai falar para a sua ovelha, busque um médico. Se for algo rotineiro, algo que possa ser algo sério, estou dando exemplo de uma dor de cabeça, mas pode ser qualquer tipo de enfermidade, o correto seria buscar um médico. Então por que, se alguém chega para a gente pedindo ajuda mediante uma depressão, você só fala, vamos orar, né, irmão? Vamos orar, irmão. Por quê? Porque a gente foi ensinado, doutrinado a que doenças que devem ser levadas a sério são aquelas que nós vemos fisicamente. E a depressão ela é uma doença espiritual, psíquica, ou seja, o lado espiritual nós tratamos com o nosso lado espiritual. Mas como ela também, ela já é comprovada, irmãos, que é uma doença psíquica, ou seja, ela requer de cuidados medicinais. Então, o que nós vemos hoje é muitos com preconceito perante essa palavra, perante este assunto. E muitas das vezes é onde nós vemos. No nosso ministério teve um rapaz que se suicidou, não me recordo o nome dele. Mas eu me lembro porque o irmão Cristiano Ronço, lá no departamento de casais, ele nos comentou que ele chegou a conversar com esse rapaz. Não me recordo qual é a congregação, mas os irmãos podem ir se informar. Jatobá? Jardim Jatobá, né? Então, o irmão ali estava passando por um problema espiritual e emocional por conta da sua área conjugal. Estava com um problema com sua esposa, se separando, aquele processo todo. E a gente sabe que gera dores, gera conflito, gera tristeza, angústia. Mas muitos aconselharam ele, penso eu. Mas por que ele cometeu? Porque, irmãos, não está sobre o nosso poder fazer a pessoa tomar uma decisão A ou B. Mas está na nossa responsabilidade. Repito, nós somos instituição de Deus aqui na terra. Se nós somos instituição de Deus aqui na terra, nós temos que cuidar uns dos outros. É onde nós vamos entrar no tema proposto nesta noite. O amor ao próximo. Aleluia. Glória a Deus. Mas ainda no tema depressão, muitos estão dizendo por aí, irmãos, que quem tem depressão está com demônio. Muitos dizem aí que depressão está em pecado. É falta de Deus. Obrigado, minha esposa. Às vezes a gente pensa que se eu estou passando por algo ruim, existem igrejas, né, que doutrinam isso, irmãos. Nós devemos orar para este povo, para que eles venham ser libertos pela verdade. A gente não tem que odiar ninguém, a gente não tem que odiar placa de igreja, não, irmãos, são todos nossos irmãos em Cristo. Porque um dia nós temos que crer que a verdade também vai derrubar as escamas dos olhos dele. Quem aqui é crente besta, irmão? Não tem. Porque crente não nasce crente, ele se torna crente ou cristão. Porque eu e você pode ter
uma vida, pode ter uma vida dentro da igreja desde pequeno. Vai chegar um momento que a meninazinha que estava ali brincando com os lápis, vai chegar um momento que ela vai ter que tomar uma decisão na vida dela. Vai chegar um momento que ela vai ter que escolher a que lado e a quem servir. Eu e você, como os pais, nós temos um dever, que é o quê? É ensinar no caminho que a criança deve andar, irmãos. Mas a gente não obriga ninguém a servir a Deus. Então, se eu não consigo obrigar o meu filho, e nem posso, porque não há poder nas minhas mãos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o pastor, não é o irmão que está pregando, não é o irmão que está louvando, é o Espírito Santo de Deus. A gente tem que se colocar na posição para o Espírito Santo de Deus usar eu e você para conduzir para a verdade, para a vida. Aleluia. Tem um chamado Thomas Lee Osborne, mais conhecido como T.L. Osborne. Era conhecido, ele já morreu, ele era um conhecido pregador neopentecostal americano que dizia que a depressão é um demônio. Ou seja, repito, não era possível um ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus passar por problemas decorrentes da depressão. O que não é verdade, pois grandes homens de Deus passaram por problemas causados por este mal. E eu vou citar alguns exemplos dos irmãos. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, o profeta Elias ficou tão deprimido, a Bíblia relata que ele ficou tão deprimido que chegou a pedir a Deus a morte. Esse é um estágio perigoso, irmãos. Nós bem sabemos, Deus sabia que o que Elias queria naquele momento não era morrer. O que ele queria ali era vitória, irmão. Passar por aquele vale. Que parasse, acabasse aquela perseguição contra a vida dele. Os seus amigos profetas tinham morrido. Ele se viu só no deserto, fugindo. E aí, naquele momento ele ficou angustiado a tal ponto de pedir a morte. E muitas das vezes, irmãos, tem gente próxima a nós que está clamando a Deus, clamando até a gente ajuda. E às vezes a gente tem esse pensamento de que é frescura, com a permissão da palavra. A gente às vezes interpreta de que é besteira. O irmão ou a irmã é bipolar, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Não, irmãos, merece atenção. Não é brincadeira. E outra coisa que a gente tem também que esquecer. Estou assistindo uma mensagem de Hernando Dias Lopes sobre o assunto. Ele diz assim que a gente tem que acabar com um dos mitos que fazem com que nós, cristãos, fechemos nossas portas para este tema. E por isso que tem muitos casos acontecendo no meio da igreja, pastor. Que é o princípio de que cão que ladra não morde. O que eu quero dizer com isso? Se diz que vai se matar, não vai se matar. Muito pelo contrário, irmãos. Muitos desses casos, dessas estatísticas que eu passei para os irmãos aqui, se você for a fundo, muitos desses casos, as pessoas pediram ajuda, as pessoas pediram socorro, as pessoas pediram uma saída, e muitas das vezes, ou se não quase todas as vezes, nós nos colocamos em posições negligentes. Por quê? Por religiosidade, irmã igreja. Às vezes a gente se pega aqui, não, ser santo é não ter defeito. Não. Você entendeu errado. Ser santo é ser separado para a vontade de Deus. Eu e você somos santos. Não é a santidade que a Igreja Católica prega. Não. Vi agora que vai ser canonizada uma irmã, que ela vai ser a santa, não lembro o nome da irmã não. Ela vai ser santa dos pobres. É a primeira da nossa era, da nossa geração. Primeiro santo, o santo mais novo. Aí eu, meu Deus, o povo não entendeu que ser santo, a gente é santo em vida, irmão. Deus, Ele deu a minha e a tua vida para nós caminharmos em santidade, para engrandecermos o nome dEle aqui nesta terra. E engrandecer o nome dEle aqui nessa terra também está em cuidar do teu irmão, em cuidar da tua irmã, em cuidar do teu próximo. Vamos observar também mais um exemplo, irmãos, se não o maior.
Em Marcos, capítulo 14, verso 34, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Alguns especialistas dizem que essa passagem mostra a condição emocional, psíquica do nosso Senhor, pois Ele veio como homem. Tem uns querendo separar de Jesus, Deus, Jesus, homem. Não, Ele veio como homem. E Ele passou por um momento, lá no Getsemane, prestes a ser entregue nas mãos dos seus inimigos. E Ele vai nos mostrar que, e Ele vai dizer, a minha alma está triste a ponto de morrer. Isso nos faz aniquilar a doutrina desse pregador, irmãos. Que muitos se agarraram a ela e trazem para os dias de hoje, dizendo que você não pode passar por luta, dizendo que você não pode ter depressão, que você não pode ter nenhum tipo de desavença, nenhuma dificuldade na sua vida. Ele esqueceu de ler o que eu já citei. Quando Jesus ele vai dizer, na vida, nesse mundo, na terra, aqui eu e você, sentados nessa cadeira, nós estamos propícios a passar por aflições. E aflições aqui também quer dizer cacopatel. Irmão, o que é isso? Doença, irmão. É algo direto. Porque às vezes a gente se pega que em aflições só eu. O irmão não está olhando, não está gostando de mim cantando. O irmão não está gostando de mim pregando. Glória a Deus. Não, irmãos. A única promessa que meu Jesus e o teu Jesus fez para a gente, enquanto em vida aqui nesta terra, foi essa. Para nós perseverarmos até o fim. Pois naquele grande dia, quem for achado preparado, vai entrar e ceará com ele. Entrará com ele para as bodas do Cordeiro. Ele não vem, como eu estava citando hoje, comentando com o irmão na escola bíblica lá, né? Nossa congregação. Que o nosso Senhor, Ele não vem buscar uma igreja se preparando. Ele vem buscar uma igreja preparada. Nós temos que estar preparados. E quando eu falo preparados, irmãos, é convictos de que o meu e o teu nome está escrito nos céus. Pois aquele que for achado despreparado, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, se eu não me engano, o verso, eu não me recordo, mas que o seu nome ele riscará. Aí eu pergunto para os irmãos, o que não está escrito pode ser riscado? Pode, igreja? Pode responder, igreja. O que não está escrito, se eu pegar um papel desses, não tem nada escrito, então como riscar alguma coisa aqui? Riscar algum nome se não tem nenhum? Então se a palavra de Deus diz que se tu estiver preparado, se tu não perseverar, o Senhor ele vai riscar o teu nome. Onde está hoje, agora, o teu nome? Escrito aonde? No livro da vida. Glorifica, irmão. Porque essa é a nossa esperança, essa é a nossa promessa. Uma vida eterna ao lado dele. Enquanto aqui é dificuldade, irmão. Eu vou estar desempregado, eu vou estar sem dinheiro no bolso, as contas vão atrasar, eu vou ter dificuldade no meu casamento, meu filho vai me dar dor de cabeça, o irmão daí do teu lado lá do conjunto ele não vai gostar da tua cara, tu vai ter que aturar isso e aquilo, mais outro e mais um bocado, por amor a Jesus. Porque, irmão, se nós pararmos para pensar, quando Jesus na cruz, ele abre a boca e fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu vou fazer uma breve pergunta para os irmãos. Se eu pegar um chicote e dar um... Desculpa, irmão, vou dar uma chicotada em você não, mas eu vou dar uma chicotada no irmão. Milson, dá uma chicotada nas costas do irmão Milson. E ele disse assim, perdoar, não sabe nem o que está fazendo. Eu sou doido da cabeça ou eu sei que eu estou com o chicote na mão e batendo? Eu sei ou eu não sei? Né? Tem uns que falam assim, eu não sabia, eu não sei, eu não sabia o quê? Mas sabia. O que Jesus está fazendo? Amando. Ele está perdoando. E aonde eu vou entrar mais um ponto, irmãos? Amar ao próximo. Jesus ele vai até explicar
quando ele vai dizer, na parábola do bom samaritano, certo homem estava lá jogado, despojado, levaram tudo dele, foi espancado à beira do caminho. Passa um escriba, fariseu, um mestre, um doutor da lei, conhecido de Bíblia. É Bíblia, viu, irmão? Se você observar na parábola, Jesus vai colocar quem está no meio, não é quem está lá fora. Primeiro, escuta. E Jesus vai, e o fariseu passa e alarga o passo. Ou seja, dando meia volta lá de longe, irmão. Igual hoje eu estava vindo para a igreja. O irmão mandou uma localização para mim, eu inventei de botar e parou. Tem um terreno aqui, né? Eu parei do outro lado. Aí entra à direita. Quando eu entrei, só escuridão. Opa, eu vou voltar aqui. Por isso que a gente passa perdão, porque a gente chegou uns minutinhos atrasado. Depois passa um levita, servo do templo. Passa também do mesmo modo. Passa distante. Ele olhou e... sei de nada, não vi nada. Nem sei nem quem é. Mas sabia. Aí Jesus vai pegar no calo do judeu e vai colocar assim: rapaz, passou um samaritano. Se os irmãos não sabem, samaritano e judeu era uma rixa, meu irmão, que não podia sair a faísca. Não é que um se achava menor do que o outro, não. Os dois se achavam maior do que um outro. Aí o samaritano passa. Não conhecia, porque nem a gente conhece, porque a Bíblia não cita o nome. Era um certo homem. Então aquele homem ali podia ser ladrão, mendigo, podia ser qualquer coisa. O samaritano ali passa, cuida. Pega, dá banho, dá comida, leva para a pousada. Aí é onde vai pegar, irmão, no bolso da gente. Quando pega no bolso dos crentes, quando pega no bolso do ser humano. Não vamos falar só da gente, não. Do ser humano no modo geral. Mas aquele homem, ele vai, coloca o homem na pousada, lá na instalação. Vai dormir em qualquer canto, não. Vai dormir no quartinho, vai ter um ventiladorzinho, conjecturo eu, irmãos. Aí tá ali, aí ele vai lá no dono da pousada e fala assim: ó, quer consumir aí? Pode liberar. Mas quando eu vier amanhã aqui, aí eu pago que ele tiver consumir. Irmãos, o nosso irmão conhece, que vê todo dia, a gente não faz isso, irmão. Aí Jesus dá um tapa na cara daqueles homens que estavam ali querendo botar ela à prova. Ah, eu vou botar ele à prova. Jesus, ele tem uma sabedoria tremenda, ele vai ensinar. Aí ele vai perguntar: agora diz tu, que conhece a lei, qual dos três era o próximo do que estava lá? Aí ele vai reconhecer: é o que usou de misericórdia, é o que usou de compaixão, é o que se comoveu mesmo sem conhecer, não se apegou com a classe social, com a cor da pele, se gostava ou não gostava do nome, se tinha nome na sociedade ou não. Não, ele usou de misericórdia. Irmãos, ele diz para o mestre: pois vai e fazes o mesmo. O que Jesus quer de nós é que nós não olhemos para a cara. O Senhor, ele quer de nós nesta noite que nós olhemos para Cristo. O que Cristo fez por mim e por você há mais de 2000 anos atrás nos ensina isso. A cruz nos leva a termos compaixão. Se nós entendermos a mensagem da cruz, nós vamos entender que nós devemos amar e cuidar uns dos outros. Amar e perdoar uns aos outros. Um dos principais também causas de depressão, irmãos, é a falta de perdão, rancor guardado, irmão. Irmão, guardar mágoa. Isso, a mágoa, a vingança, desejo de se vingar, é um veneno que mata você mesmo. É um veneno que você toma, bebe o veneno esperando que o teu irmão e a tua irmã morram. E vai morrer é você, irmão. Tem muitos e muitas, meus irmãos, que estão entregues
a esse tipo de sentimento, de rancor. E o Senhor, Ele quer quebrar todas as barreiras nesta noite. Se tem aqui neste meio alguma falta de perdão, irmãos, se perdoem. Eu vou dizer para vocês, se perdoem, porque o perdão, ele quebra toda a barreira. O perdão, ele liberta almas. O perdão, ele permite que o Senhor trabalhe na tua vida, que Ele trabalhe na minha vida. Sem esta atitude de perdão, se eu e você não perdoarmos aquele que tem nos ofendido, jamais o Senhor vai conseguir. Ele quer, mas jamais Ele vai conseguir, porque Ele é educado. Ele não chega arrombando porta, não. Ele bate na porta. E se você tiver interesse de ter Ele na sua casa, de ter Ele na sua vida, se renda. Se renda, irmãos. Amados irmãos, tem gente que está dentro da igreja achando que está... Irmãos, não. A gente tem visto muitos se perderem dentro da igreja. E Jesus, há muito tempo atrás, Ele vai relatar isso quando Ele vai dar... Vai falar a parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Se os irmãos observarem, na dracma perdida, aonde a dracma se perdeu? Dentro de? Eu queria ouvir toda a igreja. A dracma se perdeu dentro de? Casa. Ou seja, que nós entendemos aqui, que meu irmão, eu e você estamos propícios a cair aqui. Eu costumo dizer, e pensar, e entender, de que esses 2 degraus aqui não tornam ninguém diferente um do outro. Ninguém, irmãos. O irmão que está ali na portaria é tão importante como o pastor dirigente dessa igreja. Essas crianças são tão importantes como o nosso pastor, presidente do ministério. Irmãos, condição social, condição financeira não difere ninguém um do outro. Nós é que fazemos isso. Nós é que criamos essas barreiras. Mas que nós venhamos pedir, suplicar, clamar em alta voz. E, Senhor, me perdoa e me ensina a perdoar. Senhor, cuida de mim e me ensina a cuidar. Senhor, se preocupa comigo e me ensina a me preocupar com o meu próximo. Eu não quero, Senhor, mais saber se o irmão gosta ou não de mim. Mas me ensina a amá-lo. Como tu amou, Senhor, aqueles soldados que te cuspiram, que te transpassaram. Aqueles soldados a qual tiraram chacota, tiraram sarro da cara dele. Meu Senhor, nesta noite que nós venhamos suplicar, clamar, implorar, se humilhar perante Ele. Porque, meus irmãos, enquanto nós nos acharmos super crente, super cristão, super homem, o nosso destino não é a eternidade. Porque Jesus, Ele se entregou a si mesmo. Ou seja, preste bem atenção quando você lê e escuta essa passagem. Quando a Bíblia vai dizer que Ele se entregou a si mesmo, Ele não foi entregue aos homens. Jesus não é o Marte. Entenda de uma vez que Jesus, Ele não morreu por conta que Ele foi perseguido. Não, Ele se entregou. Quando nós vemos na hora que os soldados vão buscar Ele lá no Getsemane, Pedro daquele jeito dele, alvoroçado, bravo, matutão, chega, puxa a espada do soldado e arranca a orelha do homem. O que Jesus vai dizer? Pedro, guarda, irmão, tu não é para estar fazendo isso. Se eu quisesse, eu achasse por bem não estar nessa circunstância, eu pediria ao meu pai para mandar 12 legiões de anjos. Irmãos, 12 legiões é anjo pra caramba, viu, irmão? É muito anjo. Uma legião tem 6.000 anjos. 72.000 anjos, pastor. 12? Me corrija, matemática não sou ruim não. Eu não sou ruim não, não sou bom não. Mas irmãos, os irmãos têm noção, se for só 12 anjos, vamos lá, né?
imaginar que não sejam vários e vários. Mas se fosse 12 anjos, irmãos, seres celestiais, estavam ali de prontidão para tirar daquela situação. Mas não, ele se entregou. Ele se propôs passar por aquilo. Ele teria poder de sair daquela circunstância. Na oração que ele vai pedir para o papai, meu coração está angustiado. Esse cálice, se possível, passe de mim. Se possível, faz algo para que eu não venha passar por isto. Mas não faz a minha vontade não, Pai. Jesus, um Deus, Criador dos céus e da terra, se despindo da sua glória, Ele veio neste mundo para dizer e ensinar para mim e para você como nós devemos caminhar enquanto peregrinos aqui nesta terra, amada igreja. Mas às vezes a gente acha que essa vida só está aqui, só vai acontecer aqui. O que o irmão, tem irmão que não pode, a gente às vezes não pode perder um bem, perder um emprego, se ver desempregado, uma conta de luz venceu. Meu Deus, por que tu fizeste, tu permitiu isso comigo? E Jesus fala assim para ti: por que não tu? Filho, se eu passei por tudo que tu passou, porque Jesus, irmãos, e podem ter certeza que como homem ele esteve sujeito a tudo que eu e você passamos, estamos passando e ainda iremos passar. Amada igreja, não tem condição. A gente tem que se amar. Eu não estou aqui pregando narcisismo de você se apaixonar. Não. Quando eu falo amar ao próximo como a ti mesmo, você tem que se amar em termos de cuidado. Porque Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 5, 29, vai nos ensinar que ninguém destrói ou deixa de dar de comida para o seu próprio corpo. Antes, cuida. Por que ele fala isso? Porque para que nós venhamos cuidar do próximo, praticar aquilo, exercer aquilo que Jesus quer que eu e você faça, nós temos que estar em ordem conosco mesmo. Então, se você está passando por dificuldade, irmão, se apegue em Jesus. Não liga porque vão falar para ti, não. Se abraça com Ele, porque Ele te entende. E Ele vai mandar pessoas para chegar perto de ti e te ajudar a passar por isso. Ele está cuidando nesse momento de mim e de você. Ele contempla as tuas e as minhas dores. Ele vai cuidar de nós até Ele vir buscar a sua igreja imaculada e preparada. Aleluia. Não há distância. Não há distância que as circunstâncias te levem, que a graça e o amor de Deus não possa te alcançar. Aleluia. Quando muitos falarem para ti, eu faria tudo por você. Você dá os ouvidos para Jesus, que Ele te diz assim: eu já fiz tudo por você. Eu já morri por você. Eu já me entreguei por você. Então por que nós não vamos entregar? Irmãos, eu gosto de dizer isso, para finalizar. Nós temos o hábito de entregar a Deus só as nossas dificuldades e angústias. Mas nós devemos aprender a entregar também as nossas alegrias. Porque quando Jesus vai falar aqui, citar um mandamento lá em Êxodo, capítulo 20, ele vai dizer assim: amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de todo teu pensamento, ou toda a tua alma e de todo o teu pensamento. É tudo, irmão. Se o teu coração está alegre, entrega a tua alegria a Deus. Se o teu coração está triste, entrega o teu coração a Deus. Se a tua alma está angustiada, clamando pela morte, entrega a tua alma a Deus. Entrega as tuas dores, as tuas angústias. Oh meu Deus, aleluia. Nessa noite o Senhor quer te mostrar que Ele é Deus de impossível. Ele é Deus do impossível na tua vida. Mas há coisas que eu e você temos que nos pôr de posição e irmos atrás. Está aí a medicina.
Sabe quando é que, no caso de uma doença terminal, no caso de uma enfermidade, sabe quando é que Jesus vai entrar na causa? Porque às vezes a gente tem mania de, tô com a unha encravada, ô Jesus, cura. Aí tu não vai nem no médico, irmão. Eu estou falando algo bem simples, mas às vezes se você está com a dor, você recebe a notícia, entrega logo na mão. Não, vai lutar, vai buscar. Aí quando o médico falar para ti assim, ó, irmão, tá com câncer. Tem mais jeito não, é terminal. Aí tem uns que ainda falam assim, ó, o Espírito Santo ainda revela, só Deus na tua vida, para te curar e para te tirar dessa. Aí tu vai falar assim, ó, estava só esperando. Eu estava só aguardando. Porque o que eu tinha para fazer, agora já vi que acabou. Não tem mais como não. Está dizendo, né? Tudo bem. Aí Jesus vai entrar e vai fazer um milagre na tua vida. Aleluia. Aleluia. E para fechar, irmãos, João 10. Aleluia. Isso é o que Jesus veio trazer para mim e para você. E tem gente que veio para lhe dar justamente ao contrário. Ou melhor dizendo, tirar. João 10, Jesus vai dizer assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida. E peraí, porque se ele ficar só em vida, morreu, acabou-se. Mas Jesus vai continuar e vai dizer, e a tenham, o que? A vida que eu tenho aqui para que vocês tenham, eu vim aqui para dar para vocês, tenham em abundância. Jesus, ele está nesta noite dizendo para mim e para ti, eu vou cumprir na tua vida a vida abundante. Eu tenho aqui para te dar vida abundante. É só vir a mim. O fato de eu e você estarmos dentro de uma igreja, dentro de uma liturgia, não nos faz imunes a essas dificuldades, irmão. Então se entrega, se derrama, se prostra nos pés daquele que pode resolver o teu problema. E já resolveu o teu problema. Porque a cruz, ela sim é a resolução. É a solução de todos os nossos problemas. E eu queria convidar a igreja para a gente se pôr de pé. E a minha esposa, permissão do pastor, para nós estar fazendo um louvor. E eu queria convidar aquele que se sentir tocado pelo Espírito Santo de Deus, que venha nesta noite aqui na frente. Nós vamos apresentar a vida dos irmãos ao Senhor. Aleluia, amados irmãos. Não tem dificuldade que o Senhor não possa restaurar. Não tem não. Eu digo que eu já passei. Minha esposa está aqui, ela já passou. Nós passamos por dificuldades. Mas o Senhor, ele veio para nos dar refrigério, para nos dar vida. E o mundo está dizendo aí que não tem mais jeito, que o suicídio ele está entrando na sociedade e vai acabar com muito crente. Mas Jesus nessa noite está te dizendo que a última palavra vem do Senhor. E você que crê nessa palavra, e você que recebe essa palavra de vida, e vida abundante na tua vida, eu te convido, irmãos, vem aqui na frente. Vem aqui na frente para que nós venhamos a estar juntos adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Lá. Quando todos os meus medos Aleluia. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender. Mas eu quero
sentimento, se eu te falo. Quando for sentimento, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça, se o mar eu posso acalmar, que eu sei o tempo certo da vitória se entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Escuta o Senhor falando aqui nessa noite. Oh, amado irmão, o Senhor está cuidando de ti nessa noite. Oh, aleluia. Recebe a cuidado do Senhor nessa noite, porque Ele está aqui para restaurar a sua vida. Aleluia. Sorria, o Senhor está aqui nesta noite. Oh, Santo Deus. Recebe o melhor do nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Recebe. Oh, aleluia. Sente o Senhor te abraçando nesta noite. Ele cuida da tua vida, dos teus problemas. Aleluia. Escuta com um sussurro nos ouvidos. Senhor, nesta noite, Ele está te dizendo que tu não deve se preocupar. Ele está te dizendo para tu descansar nos braços dele. Ele está aqui nesta noite para te dar motivo de alegria e motivo de perseverança. Ele cuida de mim e de você. Ele nos ensina, Senhor, para que nós venhamos a cuidar de nós, do nosso irmão, nossa irmã. Oh, Deus. Santo, santo, santo e glorioso. Aleluia. Receba nesta noite o refrigério da alma e o cuidado de Deus, não só aqui nesse local, mas que o cuidado de Deus possa te acompanhar aonde você venha passar. Aleluia. E eu agradeço essa riquíssima oportunidade. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém. Amém.